Nós vamos dar o bom dia para César Amin Pasqualini, médico veterinário, presidente do Sindivete, do estado do Paraná. Convidei o doutor César nessa manhã, e a sua visão sempre muito equilibrada também na defesa seja dos profissionais veterinários, seja do serviço veterinário, do modo geral, para falar, doutor César, sobre esse projeto de lei PL 15, do deputado Alexis Fontaine, que na verdade tenta retirar da medida provisória 1040, ou tenta emendar, né, PL 15, para revogar uma lei que dá direito aos veterinários e aos agrônomos de terem um piso salarial. Gostaria que o senhor explicasse melhor para nós e a reação também de vocês. Muito bom dia, bem-vindo ao nosso Conexão Rural. Bom dia, Alex. Bom dia, Alex. Bom dia a todos os de apoio ao seu programa de audiência máxima, Conexão Rural. Para nós é um prazer estar contigo. Realmente fomos surpreendidos, tanto os engenheiros de uma maneira geral, arquitetos, engenheiros, agrônomos, médicos veterinários, químicos, com essa intempestível, né, emenda Jabuti, que foi colocada na MP 1040 e que realmente nos surpreendeu por ela não ter sido trabalhada antecipadamente com as categorias profissionais que historicamente constroem esse país, né? Então, realmente, isso nos deixou bastante preocupados. Nós estamos há 55 anos com essa lei, a Lei 4.950-A de 66. Ela tem sido, veja bem, construída ao longo do tempo, valorizando ao longo do tempo tanto os engenheiros como os médicos veterinários, químicos, tá? E valorizando a sociedade que usufrui desse trabalho maravilhoso e indispensável desses profissionais. Doutor, o doutor Pasqualini, o deputado Alex, que diga-se de passagem, nós o convidamos para participar também do programa hoje, mas até agora não obtivemos retorno. Ele fala que a derrubada desse direito aí beneficiaria o livre mercado, já que, como está, atrapalha as relações, gera artificialidade e também inibe novos contratos de trabalho. São palavras que ele usa e eu uso aspas para isso. O que o senhor diz a respeito? É de estranhar, Alex, porque nós temos 55 anos operando dentro dessa lei. E ela, na verdade, ela tem um fundo de valorização profissional, tendo em vista que hoje, para você formar um profissional na área de engenharia, que são 5 anos, de veterinária, que são 5 anos, você tem no mínimo de custo direto de investimento nas áreas de formação de 300 a 500 mil reais durante todo o período. Isso sem contar que nesse período a pessoa poderia estar trabalhando, isso se estende sem contar, veja bem, com o apoio de livros e capacitação. E hoje isso não é suficiente somente a formação, você tem que ir além. Você tem que fazer cursos de pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, e os profissionais nossos hoje estão entrando mais tarde no mercado. Então eles carregam, veja bem, um investimento altíssimo, e ele tem que ser devidamente equacionado na sua devolução, que com no mínimo um salário mínimo profissional, que já pelo próprio nome diz mínimo profissional. O problema não está necessariamente na questão do valor do salário mínimo profissional, 8,5 salários mínimos por uma jornada de 8 horas. Está nos agregados dos tributos. Quer dizer, se você pegar o salário em si, ele é até menor do que deveria, tá? Agora, se você pegar os agregados dos tributos, ele realmente passa a ter uma conotação de que um salário, além, veja bem, de uma realidade de mercado. Volto a te dizer, Alex, estranhamente nós não fomos consultados. O ideal seria uma conversa para ver o que realmente se está pegando dentro do salário mínimo profissional e fazer as equações de atualização, se elas forem identificadas como tal. Você não mata um boi porque tem carrapato, você cuida, veja bem, de controlá-lo, né? Você não pode absolutamente matar uma lei, né, em detrimento, veja bem, uma infestação de carrapatos. Você não pode fazer isso. O boi vive, sobrevive, você controla. E esse diálogo que nos deixa muito preocupados, a ausência do diálogo que nos deixa
Pois é. Doutor Pasqualin, vocês, sem dúvida nenhuma, devem ter se aprofundado também nessa matéria e até nas origens dela. E um projeto desse, ele não vem de graça, né? Isso aí seria alguma iniciativa, alguma ação de um grupo empresarial, ou esse deputado defende algum grupo empresarial? Porque a coisa vem assim do nada, nunca vem do nada, na verdade, mas quando aparece, claro que causa estranhamento e a gente procura as razões, né? A sua pergunta é mágica, realmente essa é a pergunta, a questão número 1, né? Qual é o fundo de razão para essa reivindicação, né? Nós não temos, veja bem, uma resposta para isso, né? Porque até hoje, veja bem, o salário mínimo profissional caminhava dentro de uma lógica de mercado, né? Você pode, a partir de 1 hora, fazer 1 hora, 2 horas, 3, 5, 6, 8, 8,5, 9 horas. Quer dizer, você tem toda uma conotação de possibilidade de abertura. E nós estamos falando de responsabilidade empresarial e responsabilidade profissional. Quer dizer, nós não podemos simplesmente estar contratando um engenheiro, um médico veterinário, por um salário aquém daquilo que seja racional para exercer profissões relevantes, atividades relevantes. O grau de responsabilidade que é nos exigido hoje, seja numa construção, seja num projeto agropecuário, enfim, qualquer das atividades profissionais dessas múltiplas profissões, tá? Requer profissionais extremamente habilitados e que respondam integralmente por aquela responsabilidade assumida. E o salário é um componente de equilíbrio. Ele não é um componente término, ele é de equilíbrio. Equilíbrio para que você tenha, veja bem, uma condição até seletiva de mercado. Tá? Seletiva. Nós não estamos absolutamente de uma maneira confortável com essa iniciativa parlamentar. Realmente nos deixou muito preocupado. CONFEA, como o Conselho Federal de Medicina Veterinária e o Conselho de Química, estão atuantes na área parlamentar. Essa MP vence, se não nos fala a memória, dia 8 ou 9 de agosto próximo, tá? E essa emenda, que se denominou emenda Jabuti, ela não tem absolutamente, praticamente, nenhum vínculo com a MP na sua essência, né? Ela praticamente é um corpo estranho dentro desse contexto. Mas nós esperamos reverter isso, né? Porque tem muitas profissões que têm piso salarial, tá? E tem muitas profissões que almejam ter esse piso salarial, que é uma conquista histórica dessas classes aí ao longo dos anos. E isso que o senhor fala vai ao encontro justamente porque essa medida provisória, ela tenta, na verdade, simplificar o ambiente de negócios. E me parece que houve um oportunismo, que já era algo que vinha sendo planejado, e só estava se esperando, na verdade, era uma oportunidade para que se colocasse isso aí. E é bom frisar também, né, doutor Pasqualin, que essa medida, caso ela seja aprovada, o que eu acredito que não, ela acaba prejudicando não só os agrônomos e os veterinários, mas também pega os químicos, como o senhor falou aí, e a arquitetura, os arquitetos. Eu faço uma pergunta para o senhor em relação à parte prática, doutor Pasqualin, que muitos desses profissionais, eles acabam trabalhando e tendo uma relação com seus empregadores como prestação de serviço, né? Isso significa que acaba fugindo desse piso e é feito um contrato por trabalho, diferentemente quando são realmente empregados, quando são regime CLT. Qual é a proporção? Vocês têm uma ideia da proporção de um tipo de contrato e outro tipo? Bom, você tem várias modalidades de contratar o profissional. Você tem modalidade PJ, você tem CLT, você tem o estatutário, ou diferentes outros, né? Mas os principais seriam esses aí. Você tem opção, depende do tipo de negócio que você desenvolve, né? Porque esse salário mínimo profissional, ele não se adapta, não se aplica, veja bem, a estatutário, ao servidor público, tá? Mas ele dá um referencial. Prova disso que hoje os salários, veja bem, mais adequados na sua maioria dos estados, estão dentro, veja bem, salários dos funcionários públicos, dos estatutários, estão na equivalência do salário do piso salarial sem ser obrigatório. Então, se não fosse uma lógica de mercado, você não o teria. Aqui no Paraná, propriamente dito,
Nós temos, por exemplo, a ADAPAR, que é uma agência agropecuária, né, que ficou muito bem estampado com a reformulação dos propósitos dessa agência nos últimos anos, tá? Ela tinha um turnover, uma rotatividade profissional impressionante. Quer dizer, você contratava e um mês depois você perdia o funcionário, o médico veterinário, o engenheiro agrônomo, você o perdia para o mercado, depois de altos investimentos na formação do mesmo. Aí, que mudança que aconteceu? A mudança básica que o governo do Estado, aqui do Estado do Paraná, na época, fez, foi estabelecer uma equiparação do salário mínimo profissional. Consequência disso, hoje nós temos um giro bem menor de profissionais e uma aplicabilidade e um contentamento bem melhor dos profissionais. Quer dizer, você estabiliza, veja bem, o serviço dentro do contexto de responsabilidade técnica e social. Eu vou aproveitar e explorá-lo mais um pouquinho sobre outros temas que são relacionados ao próprio ofício do veterinário. E aqui eu lembro e trago essa questão aí, que lógico, os profissionais também estão dentro desse contexto, que é o contexto da pandemia. Como é que foi o trabalho nesse período? Quais foram as orientações? Há informações de contaminação, porque o pessoal ele precisava estar nos frigoríficos, precisava também estar no campo, né, presidente? Alex, a nossa maior luta, né, dentro desse contexto da pandemia, foi basicamente proteger os médicos veterinários com as suas responsabilidades, em atuando, veja bem, na linha de frente, seja em frigoríficos, seja na vigilância sanitária, enfim, nos campos que seja em clínicas, hospitais, né? A nossa preocupação foi muito grande para fazer operar dentro da própria lei que existe das prioridades de vacinação, fazer ela acontecer para esse pessoal da linha de frente. Realmente conseguimos, com muitos esforços, né, essa introdução de vacinas de uma maneira não precoce, mas intermediária, que ela aconteceu no meio do caminho, né, para que esse pessoal que não pode fazer trabalho em casa, ele tem que estar presencial dentro da empresa, né? Uhum. Mas estamos tocando, quer dizer, é uma situação nova, nada vai ser como antes, tudo está se modificando, mas nós queremos preservar, basicamente, veja bem, a possibilidade profissional dos nossos médicos veterinários, no caso, né, perante as necessidades do nosso mercado, que isso não diminua, que isso cresça, que isso se responsabilize cada vez mais e que toda a sociedade lucre, veja bem, com o trabalho desses profissionais. Eu aproveito também para lhe trazer outra questão, que é a questão da faculdade, né? Dos profissionais que estão sendo formados nesse momento. Como é que se deu isso aí? Como é que vocês têm acompanhado, já que não podemos ter esse ambiente físico normal durante esse período, presidente? Agradeço imensamente essa tua colocação. Ela é um foco já, segundo foco, que é importantíssimo, eu até nem esperava que você fizesse. É uma matéria bastante controversa, é bastante discutida. Nós estamos num grande dilema nacional, nós somos recordistas em número de faculdades no mundo todo. Se você me perguntar, me diga agora, pronta entrega, quantas faculdades de medicina veterinária você tem no país, eu digo para você que nem o Conselho tem atualizado, que isso cresce de uma maneira exponencial, tá? E hoje, só para você ter uma ideia, nós temos mais de 600 mil engenheiros no Brasil. Nós temos mais de 150 mil médicos veterinários no Brasil. Temos em torno de 120 mil, tá? Engenheiros agrônomos atuantes no Brasil. Quer dizer, em número de faculdades, o Paraná, até 40 anos atrás, tinha 2 faculdades de medicina veterinária. Na verdade, era uma, depois cresceu a segunda. Duas faculdades. Hoje nós estamos com mais de 36 faculdades de medicina veterinária. O que nos preocupa, em síntese, são 2 coisas, viu, Alex, nesse sentido da sua pergunta. Primeiro, qualidade de ensino, tá? Nós, quer queiramos, quer não, nós estamos enfrentando um rebaixamento da qualidade em função do excesso de formação e do relaxamento da adequação dos ambientes de trabalho nas universidades e nas faculdades. Que tá? Já era questionável, né, doutor, antes, né? Que já era questionável, tá? Essa é a primeira questão. A segunda é essa massificação. Você não tem um equilíbrio hoje entre demanda de mercado e formação. Eu não gosto de usar essa expressão, mas nós estamos despejando os profissionais dentro do mercado, tá?
com todo aquele investimento que inicialmente eu te falei. Quer dizer, é uma frustração terrível. Quer dizer, você faz efetivamente um investimento esperando efetivamente o retorno também financeiro, não de satisfação somente, que por si só é a glória da formação profissional, da realização profissional, mas você quer uma realização financeira. Claro. Financeira. Agora, isso é um grande problema nacional, ela tem que ser equacionada, nós temos que dar um basta na abertura de novos cursos de medicina veterinária, de engenharia agronômica, da própria engenharia, que eu não estou autorizado a falar, mas a gente sabe que isso tudo está dentro de uma liga só, é um núcleo dimensionável de maneira irracional, tá? Irracional, e pior, os investidores que são dos alunos, que irão ser os profissionais futuros, eles estão acreditando que esse investimento tem efetivamente o retorno. Isso que está sendo frustrante, não só para quem se forma, mas para quem investe na formação. Tá? Isso nós temos que trazer, Alex, uma polêmica nacional urgente. Doutor, eu faço também essa pergunta porque essa semana eu tive um dado aí que realmente me deixou estarrecido até. Apenas 23%, veja bem, apenas 23% isso aí foi um estudo que foi feito com uma consultoria, apenas 23% das faculdades de agronomia, elas se aprofundam num tema que é extremamente atual, que é a agricultura 4.0, a agricultura de precisão. Ou seja, mais de 75% das universidades dos cursos de agronomia não falam num assunto que, quando o profissional for para a rua, ele vai se deparar de cara com isso aí. Então a gente precisa realmente, eu acho que, rever conceitos, né? Esta questão aí da formação técnica profissional, e principalmente agora potencializado esse problema, como a gente falou, né, doutor, já era contestável, né, e agora muito mais. Eu tenho uma curiosidade, doutor Pasqualin, para saber em relação ao destino dos médicos veterinários hoje, porque se de um lado a gente tem esse apelo do agronegócio, que vem num crescimento bastante forte, né? Do outro, tu tem também o apelo dos pets, né? Ou seja, da demanda urbana dos serviços veterinários. Existe uma proporção de escolha dos formandos em relação ao seu destino profissional, presidente? Existe, nós temos pesquisas efetuadas no Sindivete Paraná, pesquisas científicas elaboradas com critérios técnicos, né? Que nos dizem que, obviamente, que o médico veterinário que opta por fazer medicina veterinária opta por amor aos animais. E esse amor aos animais, às vezes, tem uma tendência majoritária ao mercado pet, isso sem sombra de dúvida. Porque, na verdade, o próprio mercado pet força, né, que essa formação seja mais acentuada. Realmente, nós temos hoje uma tendência grande das faculdades a formar médicos veterinários, tá? Mais para o mercado pet, tá? Mas não em detrimento ao campo. Vamos falar campo assim de uma maneira geral. Sim. O campo continua sendo bastante requisitado, tá? As cooperativas estão numa linha crescente de produção e industrialização, agregando valor ao produto primário. Isso tudo requer formação, engenheiros agrônomos, veterinários preparados para assumir essa consequência do processo industrial, do agroindustrial, da transformação de alimentos. Agora, se você me perguntar se as nossas faculdades estão preparadas para formar condizentemente com a demanda empresarial, eu diria para você que não necessariamente. É que tem que haver uma maior equivalência nessa demanda e formação. Eu acredito que a indústria, o agronegócio está um pouco mais adiantado do que a própria ciência de alguns cursos de medicina veterinária e de engenharia agronômica. Por isso que tem, Alex, que se passar essa peneira. Fechar aqueles que não têm competência de se estabelecer, os cursos, tá? Incentivar em pesquisa e extensão aqueles que têm pujante crescimento empresarial nos seus cursos, tá? Para que não haja, veja bem, um Brasil estacionário no campo, um Brasil estacionário no mercado pet. Isso tem que estar crescente em conformidade com o avanço da própria ciência ou necessidade do avanço da própria ciência. Você não pode simplesmente formar um cidadão. Você tem que constantemente atualizá-lo, informá-lo e desafiá-lo, tá? Pro novo.
tá? Que se nós formos fazer uma educação rudimentar, uma educação de uma de uma cátedra muito baixa, desqualificada ou pouco informativa, tá? Você vai estacionar esse futuro profissional no mercado, ele não vai ter espaço para crescer. E o que é que a gente quer? A gente quer que não entre no mercado muito tarde. As pessoas estão com dificuldade de acessar mercado por uma formação deficitária, acabam fazendo a segundo estágio, terceiro estágio de formação, que eu já me referi às pós-graduações. Isso causa, veja bem, com 30, 32 anos, 33 anos, o indivíduo ainda não entrou no mercado. Então, por que está acontecendo isso? Uma deficiência no processo de formação. As escolas não podem perder o ritmo da pesquisa e da extensão. As escolas não podem perder este time, tá? Não é simplesmente a parte mercantilista, que eu acho que não é bem esse o termo que eu gostaria de usar, mas estamos nesse impasse grande ainda aí. O Ministério da Educação tem essa responsabilidade para melhorar esse quadro todo. Doutor, mas não é o termo que o senhor gostaria, mas é o termo. Infelizmente é isso. Quer dizer, tu tem um ciclo, né? E é a situação como ela se mostra, como ela se apresenta, e diga-se de passagem, né, doutor, não são só essas faculdades, o senhor está falando aí dessas profissões que o senhor tem mais contato, e principalmente a medicina veterinária, mas vale para outros cursos, mas acaba se contemplando tanto o interesse de mercado como o interesse político, que acaba virando um ciclo, né? Porque os governos adoram dizer assim, olha, nós temos tanto por cento da população formada. Isso é bom para os boletins, isso é bom até para a captação de investimento, é bom para a propaganda política também depois, durante a campanha. Agora, infelizmente, para aqueles que vão se servir desses profissionais, vão servir desses trabalhos profissionais, é complicado. Eu tenho mais duas questões com o senhor antes da gente encerrar, doutor. A primeira delas é sobre o novo status sanitário que Rio Grande do Sul e Paraná, entre outros estados, tem agora, desde maio, né, quando a OIE certificou esses estados como livre de aftosa sem a vacinação. Como é que o Conselho está vendo isso? Como é que os veterinários e como é que a defesa sanitária, eu acredito que não sejam diferentes as preocupações dos paranaenses e a dos gaúchos, já que temos fronteira seca e temos fronteiras com outros países e estados também, né? Alex, a sua pergunta também é mais do que oportuna para esse momento. A grande mudança que aconteceu para se atingir esse novo status sanitário foi, veja bem, de um pacto entre setor público e setor privado, né? O PP, parceria público-privada. Ela só evoluiu quando se realmente rompeu-se essa barreira de que tudo é de responsabilidade pública ou tudo é de responsabilidade privada. Aqui no Paraná essa evolução foi muito notória, né? As entidades, né, organizacionais, a FAEP, FETAEP, o CEPAR, entidades de classe, da agronomia, da veterinária, enfim, todas as entidades se uniram, se irmanaram no propósito, elevar padrão sanitário. E esse pacto foi feito um pacto com muita responsabilidade, com muito planejamento, tá? E com muita dedicação. E como eu disse anteriormente, ela não só passou, muito pelo contrário, pela valorização funcional através de salário. Muito pelo contrário, que o salário ainda não é o mais adequado, mas ela passou por uma valorização profissional técnica, tá? Se investiu tecnicamente, tá? Colocando os engenheiros agrônomos, médicos veterinários principalmente, veja bem, num outro patamar de atuação, em função, veja bem, dessa formação apurada profissional, tá? O comprometimento, as etapas de lições de casa estão sendo feitas. Agora, tão importante, Alex, fazer é manter. Então, não é só nós chegarmos no status e dizer que já chegamos e acomodamos. Muito pelo contrário. É manter daqui para frente, sempre olhando o dia seguinte, né? O dia seguinte, para que a gente não perca, veja bem, a noção de que planejamento não é estanque, tá? Visão de futuro não é deixar chegar o futuro para depois atuar. É você atuar no hoje,
para não ser surpreendido no futuro. Então, esse particular, a região sul e alguns outros demais estados, estão conscientes de que se não fizerem isso, todo o agronegócio vai estar prejudicado, a agricultura familiar vai estar prejudicada. Tá? Nós vamos ter, veja bem, questionamentos inúmeros na sequência, se nós não fizermos essa lição da maneira que nós estamos proativamente. E mais um detalhe, eu não acho que seja uma competição que deva ser criada entre estados. Acima de tudo, uma cooperação. Aquele que estiver mais adiantado tem que ajudar aquele que está querendo chegar nesse status. Tá? Então, a cooperação é nacional, porque a visão não é tornar, por exemplo, Rio Grande do Sul grande status, Santa Catarina grande status, Paraná o grande status. Não é. Nós concebemos, todos nós concebemos o status único do Brasil. Quer dizer, o Brasil como exportador, o Brasil como fazendo o dever de casa. Sem dúvida, a responsabilidade é muito grande e dos veterinários, aí entra nessa contradição, quer dizer, no momento em que os médicos veterinários vão atuar realmente de maneira muito mais contundente até, nós temos essa iniciativa aí de um deputado paulista que quer tirar direitos dos profissionais. Para a gente concluir, doutor Pasqualin, como é que o senhor tem visto a reação e como é que estão se articulando as entidades que defendem esses profissionais para tentar derrubar isso aí já no nascedouro? A questão é o seguinte, não fugirem do diálogo, né? O próprio senador Irajá agora, que é o relator no Senado, né? Ele está concebendo uma conversa mais apurada, uma conversa mais profissional, coisa que o deputado, uma crítica construtiva e ética, né? O deputado Alex Fontaine não proporcionou esse tipo de possibilidade efetiva. Né? Mas eu acredito que esteja bem. Eu conversei ontem, inclusive, com os assessores parlamentares das nossas entidades maiores, que são os conselhos federais, né? Tanto do CONFEA como do Conselho Federal de Medicina Veterinária. Eles estão atuantes, estão dialogando, né? Para que realmente, veja bem, esse componente seja devidamente equacionado, tá? E retirado da MP 1040, porque é realmente um corpo estranho dentro da MP, e além de ser um corpo estranho, tá? É um corpo que não foi tratado previamente e foi surpreendido as instituições sobre isso. O nosso compromisso é além do salário, viu, Alex? O nosso compromisso é Brasil. Nosso compromisso é acompanhar a evolução do campo, o nosso compromisso é valorização profissional, seja do produtor, seja do técnico, para que a gente consiga, veja bem, ter um novo status, veja bem, de produção sustentável nesse país. Tá? É isso que a gente se preocupa. Bem exatamente no momento que a gente precisa dar mais ainda de equilíbrio, vem uma MP dessa natureza, né, que não era dessa natureza, mas se cria uma emenda Jabuti para realmente dar essa surpreendida negativa em todos nós aí. Doutor César Amin Pasqualini, presidente do Sindivet, que é o Sindicato dos Médicos Veterinários do Estado do Paraná, meu agradecimento, maravilha de entrevista. Eu acho que nesse período aí de meia hora a gente conseguiu, eu pelo menos consegui tirar um monte de dúvidas e alastramos e ampliamos esse assunto, já que ele tem muitas variantes, né? Seja o ofício veterinário, seja tudo que envolve, que está ao redor dele. Muito obrigado mesmo pela sua participação e conversaremos numa outra oportunidade, se Deus quiser, já com esse jabuti aí em solo, presidente. Um grande abraço, bom fim de semana. Eu agradeço a oportunidade e parabenizo toda essa equipe realmente profissional que o cerca, veja bem, um programa tão importante que nem esse da Conexão Rural. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Amém.